O que é que foi a Unidos de Niterói? Vamos conversar? Peraí. Namastê, bitch. Você tá bem? Eita, você tá legal? Eu quero saber. E eu preciso fazer esse vídeo para falar sobre o que eu achei do desfile da Escola Unidos de Niterói. Eu amei, eu adorei, eu achei corajoso, achei bonito, inspirador. Aí você pode até estar perguntando aí, quem foi que pediu sua opinião? E eu vou te responder com toda a classe. Ninguém. Primeiro, você entrou aqui porque você quis. Então você, de certa forma, quis ouvir minha opinião, não é? Mas ainda dá tempo de sair se não gosta. Se gosta, pode ficar, porque é sempre muito bem-vindo. E segunda coisa, você não é a favor de liberdade de expressão? Então deixa eu expressar minhas ideias. E você expressa suas ideias no comentário. Com educação. Nos comentários, né? Olha, eu tô ficando tão burro com português. Outra coisa, deixa eu fazer um adendo. Eu tô gravando aqui na varanda de casa, no terraço, pra falar a verdade. Então tá com sol, tá sem sol, vai ficar tudo cagado a luz, mas eu gosto dessa possibilidade da gente ficar batendo papo e não quero ficar fazendo um vídeo cheio de produção. Às vezes tem, mas quando é assim, mais intimista, fica mais legal, né? Então tá, vamos falar sobre esse desfile que foi maravilhoso, foi sensacional, foi icônico. Então tá, eu coloquei pontos positivos e pontos negativos, porque eu acho que tudo tem os dois lados, não tem como. Se bem que pro meu coração foi mais do que positivo. Deixa eu te contar uma coisa, a escola de samba Unidos de Niterói entrou pro meu coração. E deixa eu te explicar por quê. Todo mundo tem um lado político, quer dizer, todo mundo que já está decidido. Mas a grande maioria das pessoas tem um lado político. Eu sou um cara que eu sou a favor da esquerda. Eu gosto do Lula. Eu demorei a aprender a gostar do Lula, mas eu gosto de tudo que ele representa, eu gosto da mensagem dele, eu não acho que ele é um cara perfeito, eu não acho que tudo que ele faz é maravilhoso, eu não acho que a plataforma é incrível, mas comparando com tudo que existe, as ideias são muito parecidas com as minhas. Independente de todos os problemas, independente de tanto absurdo que acontece na política, eu gosto do que ele representa. Aí você vai falar, ladrão, é isso, é aquilo, é corrupto, seja lá o que for. Olha, do seu lado, eu posso falar a mesma coisa. Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu encontrar a pessoa perfeita, né? Um Deus na política. Não existe. Tem um mito de um lado, que eu não sei por que é mito, e tem o Lula do outro, que pra mim é um cara que eu gosto. Então, é claro que quando eu vi o que essa escola de samba proporcionou, eu fiquei muito feliz, porque falou direto pro meu coração. Como eu sou um cara que eu gosto do Lula, não tinha como não gostar da homenagem que fizeram para ele. Antes de eu falar dos pontos positivos e negativos, eu tenho que falar também algumas coisas. Vai ficar até um tanto quanto simplista o que eu vou te contar, mas assim, eu tô vendo o lado da oposição, não o lado da direita, mas o lado da extrema direita, porque olha, a extrema direita do Brasil cansa. Adora fake news, adora ficar enchendo o saco, adora só causar. E plano de governo, que é bom, não tem. Eu acho que o plano de governo da extrema-direita enche o saco. Eles são muito bons, eles são muito competentes nesse sentido. Mas para ser competente, para fazer algo positivo, tá além. E mais uma vez, é a minha opinião, respeita do mesmo jeito que eu respeito a sua. A gente vive numa democracia e o legal da democracia é a gente saber que tem lados diferentes e que a gente pode conversar. Então, deixa eu dar minha visão bem simplista ao que as pessoas chatas estão falando, que não pode, o que foi feito com ele é um absurdo, essa homenagem pro Lula. Se fosse uma homenagem pro Bolsonaro, eu também ia ficar chateado, eu ia detestar, eu não ia gostar, eu ia achar um saco, mas eu não acharia que isso seria uma campanha política, porque foi
carnaval. Foi um ato popular, foi cultura popular expressada da melhor forma. E acho que está começando a chover, mas a gente continua do mesmo jeito. Então, eu não gostaria, eu detestaria. Vamos ser bastante claro aqui. Então, eu respeito o fato de você não gostar do Lula, não ter gostado do que eles fizeram. Mas, ficar agora com essa encheção de saco, que não pode, que ele agora é inelegível por causa disso, comparar com o que aconteceu com o Bolsonaro, não tem comparação, tá? São coisas totalmente distintas. E olha eu sendo repetitivo, a minha visão simplista. Se eles estão reclamando que o tempo todo o Lula ficou sendo enaltecido, o Bolsonaro também foi. Não colocaram ele lá de bozo, não colocaram ele lá festejando quando muitas pessoas morreram por causa do Covid, não colocaram ele fazendo flexão de cabeça, porque ele é um cara que ele não sabe fazer flexão de braço, né? Ele é o atlético, o cara que não pegaria nada, simplesmente uma gripezinha, mas que quando vai fazer flexão de braço, faz flexão de cabeça. Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa. Não colocaram ele fechando o bloco de carnaval? A última imagem é um boneco gigante do Bolsonaro com a tornozeleira. Então, do mesmo jeito que ficaram enaltecendo o Lula, o Bolsonaro também foi bastante enaltecido lá. É claro que de uma forma ou de outra, cada um foi mostrado de um jeito, porque a história foi contada. O que contou lá a história do Bolsonaro é uma história que a gente está cansado de ver. Você pode até não concordar, achar que não tem nada a ver, mas é história, é um fato, tudo que ele fez, os absurdos que ele... enfim. E eu acho que a escola conseguiu mostrar de uma forma muito original o personagem que ele sempre foi, um personagem patético. Da forma como eles colocaram, tá? Não sou eu que tô falando, mas assim, a forma que eles colocaram. Um palhaço sem graça. Um palhaço que quando entrou no poder fez palhaçada. Então, ele também foi bastante mostrado lá. Eu penso que a extrema-direita que não gostou de ver tanta coisa do Lula, o outro lado também poderia falar que não gostou de ver tanta coisa do Bozo, né? E agora a gente pode dar nome aos bois. O que foi mostrado lá foi o Bozo. E tem outra coisa. Se as pessoas ficarem enchendo que, olha só, coitado do Bolsonaro, falaram isso, fizeram isso, daquilo. Ué, eles mostraram o Bozo. Se a carapuça serviu, né? Já sei, você que não gosta do Lula, mais uma vez vai achar um absurdo eu estar falando isso, mas essa é a minha opinião. Respeita, cada um tem a sua. Opinião é que nem o Forever, né? A coisa lá de baixo. Cada um tem o seu. E ponto final. Então, aquilo lavou minha alma. Eu adorei ver como a escola conseguiu muito mais do que o sucesso de ter desfilado no grupo especial, de ter mostrado uma história. Eles conseguiram fazer com que o mundo parasse e discutisse sobre a história dela, sobre o enredo, sobre tudo que ela proporcionou. Eles foram além. Isso é marketing puro, isso é de uma perspicácia que eu tenho que tirar o meu chapéu para eles. Por isso que essa escola já entrou pro meu coração. Mas de qualquer forma, para mim, já é uma escola do mesmo jeito que eu gosto, por exemplo, da Beija-Flor, que eu gosto da Mangueira. Eu tô falando das escolas do Rio, tá? Acadêmicos de Niterói, ela é uma já das minhas preferidas, vai ficar sempre no meu coração. A não ser que ela faça um dia, né, uma coisa só pro outro lado, mas não vai acontecer porque... Como é que eles vão, eu não sei, enaltecer uma pessoa... Por exemplo, no caso, quando eles estavam mostrando o Bozo, se bem que eles enalteceram, que é contra a cultura popular, que sempre foi, que é sempre contra a arte, educação e todo esse monte de coisa. Então, esperar o quê? Agora, outra coisa, isso aqui vai ser só um adendo, tá? Você pode até estar pensando assim, nossa, mas o que aconteceu para você gostar do PT, para você gostar do Lula? Eu já falei isso várias vezes, a minha vida toda eu nunca gostei do PT, eu sempre fui contra, mas assim, radical o PT, eu sempre votei contra, mas eu acho que eu não tinha uma certa vivência. Eu não vou falar de inteligência porque tem gente que me chama de burro, e tá tudo bem, mas eu acho que a minha vivência era diferente. Eu precisei vir para a Austrália para acordar para o mundo, para acordar para a realidade, para enxergar a sociedade, o ser humano de uma outra forma. Eu precisei vir para a Austrália para deixar de ter aquela imagem deturpada de que, por ser da classe média, eu era melhor. Eu nunca me achei melhor do que ninguém, mas eu também nunca tive consciência de que quem não tinha os mesmos privilégios que eu tinha,
e que eu tenho mereciam mais atenção, mereciam mais cuidado. E a Austrália me mostrou isso. E, através de vários fatores, mas o fator mais forte que eu posso te mostrar, eu acho que só entende quem acaba fazendo um intercâmbio. Porque a gente que se acha o todo-poderoso, que se acha o melhor, que se acha tudo no Brasil, por ter um título, por ter uma formação acadêmica, que eu acho importante, a gente acaba vendo outros empregos como menos, como nada. E aí, quando você vai para outro país, quando você percebe que tudo que você acredita, que tudo que você é, que na verdade é o que você está sendo, mas que não é para sempre. Por exemplo, eu vou citar um exemplo qualquer. Um médico ou um advogado, quando ele vem para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, seja lá para onde for, ele não vai ser reconhecido. E aí, para viver na sociedade, para aprender o inglês ou a língua do país que ele está, ele vai ter que se sujeitar a trabalhar com aquilo que ele sempre enxergava como algo menor. Por exemplo, vai acabar trabalhando em obras, vai acabar trabalhando em hospitality como garçom, vai acabar fazendo serviço como faxineiro ou faxineira, né? Então, você aprende que todo mundo tem valor. Eu acho que esse aprendizado ele é muito forte. Ele faz com que você tenha consciência de que todo mundo é igual, que todo mundo merece respeito, que todo mundo merece uma oportunidade. E quando você vive numa bolha no Brasil e não consegue enxergar isso, é muito complicado. Eu acho que a Austrália me deu isso de presente, me fez ver que eu não sou melhor do que ninguém, que se eu não acreditar num governo que lute, que proteja o menos favorecido, o trabalhador, tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou rico. Eu tenho uma condição muito boa aqui na Austrália. Eu acho que eu consegui muito mais do que a grande maioria consegue. Mas, mais uma vez, eu sou um trabalhador. Eu faço parte dessa classe trabalhadora. Se eu perder o meu emprego, claro que amanhã eu não vou passar por problemas, mas depois de alguns meses eu vou ter problemas gravíssimos. Então eu preciso dessa proteção, eu preciso de um governo que me proteja. Eu sei que é muito diferente falar da Austrália, do Brasil e de outros países, porque cada um tem sua cultura, cada um tem sua história. Mas se a gente não lutar por um governo que proteja mais o trabalhador, que proteja mais o que tem menos condições, que dê mais possibilidades dessas pessoas estudarem, melhorarem, e enquanto eles não têm essa possibilidade, que dê subsídios para que eles não morram de fome, para que eles tenham oportunidade de viver, de ser gente, aí eu não entendo qual que é o meu papel na sociedade, o seu papel na sociedade. E a Austrália me fez isso, me fez acreditar que dá para ser do lado da esquerda, que dá para pensar desse jeito, sem essa ideia deturpada de que você é um comunista. Se você pensa desse jeito, então doa tudo que você tem para os pobres. E não é esse o pensamento. O pensamento é: você pode ter mais, você pode conquistar mais, mas você também tem que aprender que a pessoa que está do seu lado tem o mesmo direito, tem que ter a mesma oportunidade, que você de uma forma ou de outra precisa ajudar essa pessoa. Porque uma hora você pode estar nessa posição, as posições podem ser trocadas. Então, por isso que eu acho que a Austrália me fez entender o que a figura do Lula representa, que é de igualdade, mesmo não tendo igualdade no Brasil. Mais uma vez, tá? Não é uma sociedade perfeita, nada vai ser perfeito, sempre vai ter problema de corrupção, vai ter problema de tudo. Sempre. Isso é o Brasil. Mas apesar de todos os problemas, eu ainda acredito que a gente tem que ter uma mentalidade de igualdade, de proteção, de enxergar o ser humano com mais bondade. E a Austrália me presenteou isso, me fez mais humano, me fez mais gente, me fez um humano mais humano, me fez ser adulto. E é isso. Então, quando eu vi aquele desfile enaltecendo o que o Lula representa, eu fiquei muito encantado, eu fiquei muito agradecido, eu fiquei envaidecido. Eu entendi que tudo que eu aprendi, que eu estou aprendendo,
me mostra que eu estou no caminho certo, que eu sei o que ele representa, que eu sei o que a história desse homem representa. Me faz também entender o quanto eu já fui burro, mas que bom que a gente melhora. Por mais que você vai me chamar de burro, eu sei que tem um monte de gente que me chama de burro, de um monte de coisa, mas não me importa. Aliás, outra coisa também muito boa que aconteceu comigo, com o passar do tempo, ganhando idade, eu me importo cada vez menos com o que as pessoas pensam sobre mim. Claro que eu quero, né, ser uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa coerente, e eu luto para isso. Mas se você não gosta de mim, se você me ataca por causa da minha visão política, sinto muito. Tanta gente já me falou, pare de ficar falando sobre política no seu canal, é isso que faz o seu canal degringolar, é isso que faz o seu canal cair. Mas, sinceramente, claro que eu queria ter muita gente aqui, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou, eu não quero deixar de falar os meus ideais, eu não quero deixar de falar o que eu aprendi, eu não quero deixar de soltar para o mundo uma mensagem positiva. Então, não me importa se as pessoas gostam ou não, e essa é a beleza da idade. Mas enfim, vamos falar de alguns pontos positivos e negativos? Olha só, ela colocou a escola no centro do debate público. O mundo, não foi só o Brasil, o mundo falou sobre esse desfile. O mundo falou sobre o cara magnífico que o Lula é, o líder que ele mostra ser para o mundo. E também o palhaço que o outro foi, né? Ele reforçou o carnaval como espaço histórico, de crítica social e também política do Brasil. Uma expressão de arte, ela sempre vai ter um lado político, não tem como. Qualquer filme, peça de teatro, um desfile de carnaval, sempre vai ter uma mensagem. Então não tem como fugir disso. Não dá pra falar, olha essa política pura. Tudo é política. Essa escola demonstrou coragem artística. E olha, eu tenho que tirar o meu chapéu para quem faz isso, mesmo sabendo dos perigos que isso poderia representar. Por quê? O Brasil é tão dividido, o Brasil está tão polarizado, que tem que ter muita coragem de pôr uma escola de samba inteira cantando Lula, Lula, olê, olê, olá, sabendo que pelo menos 50% da população vai virar as costas. Tem que ter muito brilho. Tem que ter muita coragem de lutar contra tantas pessoas que fizeram de tudo para que eles não entrassem na Sapucaí. Olha, de uma coragem que é exemplar. Eles transformaram o desfile em experiência simbólica, não apenas um espetáculo visual. Se bem que a escola estava maravilhosa, que coisa mais linda, as cores, tudo, foi de uma beleza. Além disso, a música é tão gostosa, a letra já é maravilhosa pro meu ponto de vista, mas a música é como chiclete, ela cola, não vai ter como. Essa música vai ficar para sempre na mente de quem gosta do PT, de quem gosta do Lula, de quem gosta do que a esquerda representa. Ela conectou tradição carnavalesca com temas contemporâneos da sociedade brasileira, viralizou linguagem teatral, deu visibilidade às discussões sociais, demonstrou independência criativa, posicionou a escola como protagonista cultural e não apenas como uma competidora técnica. Isso são apenas algumas coisinhas, tá? Eu poderia colocar aqui 1 milhão de lados positivos, mas também vou falar um pouquinho do lado negativo. Pro lado da direita, foi considerado desrespeitoso. Pro lado da extrema direita, tá? Vamos corrigir? Tanta polêmica acabou desviando a atenção à qualidade técnica da escola. Pode talvez trazer possíveis rejeições a segmentos mais tradicionais do carnaval. Talvez com isso tenha intensificado a polarização no Brasil e o risco da escola ficar associada a um pensamento político para sempre. Isso são só alguns, tem também outros, mas enfim, eu quero falar do lado positivo porque a escola ganhou meu coração, já falei. Uma coisa é clara, tudo isso que aconteceu só serve para nos mostrar que o carnaval continua sendo um espelho das tensões sociais do Brasil. Reafirma o papel das escolas de samba como produtoras de narrativa social e histórica. Mostra também que cultura e política estão altamente conectadas. Eu já falei isso no começo do vídeo. Mas o mais importante é que o carnaval segue sendo espaço de criação, expressão, identidade e contestação coletiva. É isso.
Mais uma vez sendo redundante, eu amei, eu achei maravilhoso. O mundo tá comentando, o mundo já fala o que o político Bozo, e não sou eu que estou chamando, tá? Eu estou falando que foi representado. O que o Bozo é, o que o Bozo representou, a imagem que o Bozo tem no resto do mundo. E por incrível que pareça, o mundo, a mídia mostra cada vez mais o que é ser um líder de verdade. Com todos os defeitos, com todas as qualidades, mas ser líder é muito mais do que ser uma pessoa que só espalha fake news, que só espalha discórdia e que não representa nada. Antes de eu fechar, eu quero te falar uma coisa. A letra dessa música trouxe tantas frases impactantes. Você entender que você tem que lutar e tentar vencer, mas tem que aceitar quando você perde. Mostrou o quanto a fome tem pressa, porque a fome mata. Nos deu a mensagem de que a gente tem que aprender a escolher os nossos líderes. E eu já escolhi o meu. E você? É isso. Olha, eu sei que vai ter gente que vai odiar. A maioria das pessoas vão odiar, porque eu sei como é que funciona. O ódio sempre predomina nas mídias sociais. E o povo da extrema direita, que tem bastante que me segue, viu? Que eu também respeito, eu não tenho nada contra. Como eu falei, sendo educado comigo, tá tudo bom, tá tudo bem. Mas eu sei que a maioria dessas pessoas, elas são mais engajadas. O ódio faz com que as pessoas percam mais o seu tempo para espalhar mais e mais ódio. Que coisa engraçada, né? E eu sei que as pessoas que gostaram disso, que gostaram dessa opinião, elas vão ficar um pouco mais tímidas, mas faz parte. É isso, eu quero saber o que você achou da escola, o que você achou do desfile. Quero saber se você gostou da música, quero saber se você gostou do que eles mostraram. Escreve nos comentários, tá? Isso é importante para o nosso debate. Não esqueça também de avaliar o vídeo, né, com positivo ou negativo. Mas eu espero que você avalie com positivo, tá bom? Então tá bom. Não se esqueça também de ver se você está inscrito aqui nesse canal, porque deixa eu te falar uma coisa. Mais de 80% das pessoas que assistem esse canal, elas não são inscritas. Então não custa nada você se inscrever e apertar o sininho, tá? Porque assim pelo menos você fica sabendo de mais vídeos. Eu acho, não sei. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente... Oi, aqui vem Tania. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Saravá, bitch. Tchau.